Você não pagou os impostos e agora está sendo cobrado pelo governo? Seja muito bem-vindo ao Brasil. Meu nome é Pedro Isaac, sou advogado tributarista. Nesse canal eu falo sobre direito tributário, dívidas e coisas relacionadas também à restituição de tributos, tá? Seja muito bem-vindo a este canal também. Já considere se inscrever e deixar o seu gostei. Falo com profissionais da área do direito, da contabilidade, mas também crio vídeos para o público de um modo geral, de uma maneira mais descontraída e com uma linguagem menos técnica possível para que as pessoas consigam entender mais sobre esse ramo do direito que é muito difícil. Bom, mas sem enrola, vamos para o assunto de hoje. A dívida tributária é aquela dívida que vai crescendo de uma maneira assim exponencial. Ela só não cresce mais rápido que a dívida do banco, a menos que seja descoberto que você, além de tudo, escondeu alguns valores e não declarou. Por ocasião, vem ali uma pesada multa por não ter declarado aqueles valores. Algumas vezes a administração pública gentilmente cruza os dados e te convida a fazer o lançamento. Fala, olha, eu encontrei uma divergência, parece que você deveria ter lançado valores. Aí você vai lá correndo e lança esses valores para evitar o pior. Pois bem, acontece que uma vez que esses valores estão lá e você não paga o DARF, você não recolhe o imposto devido, esse crédito ele precisa ser cobrado. Por quê? A administração pública tem 5 anos para cobrar esse crédito, para entrar na via judicial e exigir de você ou cobrá-lo extrajudicialmente. Uma vez que esse prazo expira, simplesmente esse tributo morre, ele acaba de vez, ele desaparece do mundo jurídico. Então, ela tem que correr contra o tempo, a administração pública, para te cobrar o teu IPTU, o teu IPVA, ou o teu imposto de renda que você deixou de pagar, ou as contribuições sociais também. Então, dentro desse período, eles começam a utilizar-se de ferramentas que estão à disposição deles. Eles protestam, e quando protesta, interrompe esse prazo de 5 anos, sabe esse prazo aqui? Imagina que está lá 4 anos, 11 meses, 30 dias, aí vem um protesto. Pronto, nasceu mais 5 anos pela frente para poder te cobrar. E os juros estão crescendo. Então, protesto, eles podem colocar o seu nome no Serasa, enfim, existem muitas ferramentas, o próprio Cadim. Quem já tentou comprar um imóvel e precisou aí tirar a restrição do Cadim, porque com essa restrição não conseguia aprovar crédito, então eles podem também escrever seu nome em Cadim, pode mandar carta, enfim, tem várias ferramentas para poder cobrar esse valor. E a ferramenta mais grave de todas é quando entra a execução fiscal e aí você tem um bloqueio de contas. Essa é a mais dura, mas não é a mais efetiva. Acredite se quiser. O que mais tem trazido efetividade no recebimento dos créditos tributários tem sido a cobrança amigável, onde você recebe uma carta, onde você, não tão amigável assim, você tem protestado o teu nome, você que é comerciante sabe, um protesto no teu nome, um protesto em nome da tua empresa, pode significar falta de crédito com os teus fornecedores. E aí você simplesmente trava a atividade por conta desse protesto. Então, o protesto, por vezes, é uma das causas mais eficientes de arrecadar aquele dinheiro que está atrasado. Porém, vamos partir do pressuposto que você não tem condição de pagar aquele montante integral, aquele valor gigantesco. A administração pública fornece alguma forma de facilitar? Sim, duas praticamente para te ajudar. A primeira delas seria o parcelamento. Parcelamento simples. Você pega o débito e vamos dizer que a administração pública, a prefeitura, o Estado ou a União te dê aí 60 meses para você parcelar aquela dívida. Dívida 100 mil, você parcela 100 mil e depois vai estar aí tendo uma correção monetária em cima desse valor. É a dívida pura e simples parcelada. Você vai ter direito a tirar uma certidão positiva, que deve, com efeito de negativa, que não deve. E beleza, sua vida volta ao normal. O problema é que você vai ter que enfrentar essa parcela mais cheia. Acontece que, por vezes, principalmente em município, você tem o refis, estados também têm o refis e agora está tendo a transação tributária. E a União tem a transação tributária. O que significa esses instrumentos? Os refis e a transação tributária fornecem descontos e condições mais facilitadas para você pagar essa dívida tributária que você tem. Por exemplo, suponhamos que você deva 200 mil. Desses 200 mil, 100 mil sejam juros, multa, mora, e de repente você consegue acessar um refis que te dá 90% de desconto sobre esse valor. Agora a dívida ficou 110, você conseguiria parcelar em 180 meses, por exemplo. Normalmente, o prazo do refis ou da transação tributária, ele é muito maior do que o prazo do parcelamento simples. Ou seja, além de descontos, você consegue aí fazer um parcelamento muito mais alongado.
E como que você consegue esses benefícios? Bom, os editais, tanto de refis quanto de transação tributária, eles são sazonais, eles aparecem em determinadas épocas do ano, com exceção daqueles editais fixos. O parcelamento ele praticamente está lá o tempo todo à sua disposição. Agora, as transações e os refis, eles costumam ter aí datas certas no ano, semana da conciliação tributária, enfim, existem datas específicas onde são ofertadas essas condições facilitadas para você. Acontece que na nível da União é ainda melhor. Ela sempre mantém aberto alguns editais de transação desde que você cumpra algumas regras, como por exemplo, se você aderiu a um edital num período de 2 anos, e nesse edital tinha uma regra que se você rescindisse, você poderia sofrer algum tipo de penalidade, como não participar do próximo, ou um outro edital tivesse uma regra que se você tivesse rescindido o edital anterior num período de 2 anos, você não poderia participar desse agora. Então haveria uma barreira aí, ficaria só o parcelamento simples para você nesse momento. Mas se você não tiver nenhuma dessas barreiras, você poderia simplesmente chegar e aderir a esse edital com condições mais vantajosas. Bom, para créditos acima de 1 milhão até 10 milhões, a nível federal, você teria o edital simplificado, onde você pode ofertar uma proposta de renegociação, e acima de 10 milhões de reais, você teria, enfim, uma outra camada para fazer essa renegociação também junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Pois bem, se você não adere a nenhuma dessas alternativas e ter o patrimônio, o que é muito comum de acontecer é a danada da execução fiscal. E aqui é o fundo do poço, viu? A execução fiscal ela vai atrás do seu patrimônio e se você tentou, às vezes, esconder esse patrimônio transferindo ele para alguém, a partir do momento que já estava em dívida ativa, aquele crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, deu publicidade para aquela dívida, iniciou-se uma cobrança pela Procuradoria, por exemplo, a partir desse momento, tudo que você vendeu e não guardou patrimônio suficiente para pagar essa dívida tributária, estaria sujeito a voltar para dentro do processo, para dentro da execução fiscal, sob a alegativa de nulidade dessa venda e sob o argumento de que ela foi uma venda fraudulenta, uma vez que a administração pública deu a publicidade necessária para qualquer pessoa saber que você estava devendo à administração pública e precisava honrar com aquele crédito. Então, antes de sair tentando fazer qualquer coisa mirabolante, olha primeiro se não tem um edital aberto, se as condições não são facilitadas. Vale muito a pena. E eu também oriento você, procure um profissional de sua confiança, de verdade, contador, advogado, pessoas que trabalham na área da transação tributária, serão muito bem-vindos dentro da tua realidade. Se a tua dívida comporta você contratar esse tipo de serviço, por exemplo, uma dívida de 2, 3 mil, talvez fique inviável contratar o auxílio de um profissional como esse. Ou talvez não, às vezes tem profissionais que vão atuar nesse pequeno contencioso tributário, essa pequena cobrança tributária. Agora, dependendo do valor dos seus créditos tributários, vale a pena você conversar, em especial com um advogado de sua confiança, para ver questões de prescrição, decadência, lançamento regular daquele tributo, se a coisa seguiu da maneira correta. Porque, por vezes, nós encontramos já dívidas que não deveriam mais existir. Dívidas de 40, 50, 100 mil, 300, meio milhão, que elas deveriam já ter desaparecido do mundo jurídico. Mas as pessoas, com medo de enfrentar a administração pública nesse sentido e desencadear aí um problema gigantesco, acabam deixando de lado, negligenciando e parcelando essa dívida novamente. Então, toda cautela é bem-vinda. Se de um lado nós temos a facilidade das transações, do outro a orientação profissional dentro da sua realidade também é muito bem-vinda. Se você conseguir juntar as duas coisas, certamente você vai ter uma vantagem muito maior na hora de negociar. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que dê tudo certo na sua vida, que você se livre dessas dívidas tributárias, se livre desses problemas, desse risco constante de ter suas contas bloqueadas. Desejo tudo de bom para você. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.